me escutando? É só olhar pra mim. Você me ouve? Tá me ouvindo? Você consegue me escutar no meio disso tudo? Eu tô te chamando, você tá me escutando? É só olhar pra mim. Você me vê? Existem coisas que não se explicam, só se veem, só se sentem, só se contemplam. Tem muita coisa gritando por atenção, mas a glória de Deus, ela não grita, ela convida. E hoje você foi convidado a contemplar, a sentir um novo toque, aquele que muda tudo, a permitir que o mover de Deus faça as escamas cair ao chão, e com elas tudo aquilo que te impedia de ver, para então enxergar o que realmente importa. Um propósito, uma transformação. Tudo o que precisa é contemplar. E contemplar é parar, é silenciar o barulho de fora e deixar que algo eterno fale aqui dentro. O peito fica leve, o coração descobre que existe um lugar seguro para descansar. Um lugar onde não existe pressa, onde não existe cobrança. É como se, de repente, tudo ficasse calmo. É como se, no meio do caos, houvesse um perfume suave que nos lembra que você é desejado, que você é amado, que você é visto. Hoje, o céu quer te mostrar quem você nasceu para ser. Mas, para isso, você precisa ver. Ver além do que os olhos naturais alcançam. Ver com o coração rendido. É sobre ser moldado por dentro. É sobre se parecer com Jesus. Então hoje, antes de falar, antes de pedir, antes de tentar, contemple, silencie, permita que a sua presença revele. Eu sei que a presença do Senhor ela é palpável ao nosso meio. E muitas vezes eu me sinto como os anjos, né? Louvando e louvando e louvando. Mas eu quero te incentivar nesse momento a dar uma salva de palmas ao Senhor. Nessa noite de contemplação a Deus. Contemplação à sua gloriosa graça, o seu poder, a sua beleza. Glórias a Deus, 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 glórias, glórias, glórias e glórias e glórias e glórias a Deus. Há poder em Cristo Jesus. A história da humanidade ela é linear, né? Coisas boas, coisas ruins, pessoas boas, pessoas ruins. Mas só tem uma coisa que muda a linearidade da humanidade: o poder do nosso Deus. É Ele quem faz coisas sobrenaturais acontecerem. Então, quando a presença do Senhor ela é presente no nosso meio, nós vamos agarrá-la, não deixar ela sair e cultivar essa presença dia a dia, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Eu quero ler com vocês rapidamente e falar algumas coisas com vocês para que a gente possa compreender a beleza desse texto e que de alguma forma isso possa gerar em nós uma contemplação superior à glória do Senhor e que possamos, movidos pelo Espírito, sermos transformados à sua imagem. Amém? 2 Coríntios 3:14. Eu vou começar a ler do 14, tá? Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é
removido. Mas, até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com rostos descobertos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Esse texto ele faz mais sentido quando nós compreendemos o que ele está falando sobre Moisés. Moisés acaba de sair do Egito, passar pelo Mar Vermelho, e eles estão ali no ápice, no deserto, e aí ele vai ao monte para ouvir, para estar na presença do Senhor, e o Senhor transcreve ali as leis, os 10 mandamentos, e aí ele desce, o povo está em pecado, e ele quebra, ele precisa subir de novo. E aí quando ele sobe, ele passa um tempo com o Senhor, e quando ele desce novamente, o rosto dele está reluzente. O rosto dele não está normal, é como se o rosto dele estivesse brilhando, e as pessoas começam a cair. Meu Deus, o que está acontecendo com Moisés? Moisés, não fique perto de nós, você está reluzente, o que está acontecendo? E aquilo, o que era? Era a presença de Deus, que ele ficou na presença de Deus, e ele começou a brilhar, e ele começou a ficar diferente. E por isso que ele precisou colocar um véu para falar com as pessoas. Porque eles estavam com medo da presença de Deus. Mas no início, Deus sempre quis um povo que habitasse na sua presença. Mas quando o Senhor no deserto começou e tentou estar na presença do povo, o povo ficou com medo por conta da presença de Deus. Porque Deus não é um ser humano como nós. Onde há a presença de Deus, de fato, é uma coisa sobrenatural. Onde há a presença de Deus, há poder. E o povo não conhecia o poder de Deus. Eles ouviram falar de um Deus dos antepassados. Eles passaram muitos anos no Egito. Então a presença de Deus assustava. Para muitos de nós hoje a presença de Deus assusta. Mas o Senhor nos convida nessa noite para mudarmos a nossa mente e buscarmos esse medo de estar na presença de Deus. Buscarmos estar na presença de Deus mesmo que ela nos assuste. Mas para aquele povo, Moisés precisava estar com o véu, porque ele ainda estava brilhando e o pessoal não entendia o que estava acontecendo. E aí nós voltamos para esse texto. Esse texto diz que na antiga aliança o povo tinha tanto medo da presença de Deus, que eles precisavam deste véu. E por isso que o apóstolo vai falando, na antiga aliança o véu não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Os anos passaram e quando Cristo foi elevado aos céus, o véu foi rasgado. Então em Cristo o véu foi removido. E a partir daquele momento nós temos a presença do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E aí, mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Então nós temos aqui uma chave. O véu é tirado quando eu conheço a Jesus. O véu é tirado. O véu nos impede de ver a glória de Deus. As pessoas, todos nós, temos dificuldade de fato em querer estar na presença de Deus, em contemplar a glória de Deus. Porque infelizmente nós não conhecemos a Deus na sua plenitude. Nós temos dificuldade porque por muitas vezes nós ouvimos falar de um Deus criador. Nós ouvimos falar de um Deus de regras, de leis, de mandamentos. Nós ouvimos falar de um Deus que corrige e pune os maus. E ouvimos falar também de um Deus que pune até quem comete erro e não é mau. Essas regras, elas são carregadas. Mas é muito mais simples assimilarmos as regras, as correções de Deus, do que sentirmos a presença de Deus, porque para sentir a presença de Deus, eu preciso me entregar por inteiro. Eu preciso sair do controle da minha vida. E nós não queremos perder o controle da nossa vida, nenhum de nós.
Então nós ouvimos falar dessas correções de Deus, nós ouvimos falar de uma religiosidade, de como se vestir, de como falar, de como estar num lugar como esse, de como bater palma, de como cantar, como ir para um culto, como ler a Bíblia. São vários rituais, vários usos e costumes da Vida Nova e de todas as outras igrejas, que não são pecados, só são formas na qual nos reunimos, porque isso aqui é uma coletividade. E para isso precisamos de regras e princípios. Mas todo esse composto de situações, nós colocamos Deus em uma caixa chamada religiosidade, uma caixa chamada regras, usos e costumes, que não tem nada a ver com a presença de Deus. Nós estamos como esse povo em busca de Moisés. Moisés, nos diga o que fazer. Mas nós precisamos estar como Moisés, subir a montanha para ouvir o que Deus quer que nós façamos, porque foi para isso que Ele nos criou. Então essas situações, elas nos afastam de um Deus. Outros de nós não tivemos bons pais, boas mães, pais ruins, pais ausentes, pais que nos abandonaram, e aí nós fazemos correlação com o nosso Deus, mas o nosso Deus não é igual ao seu pai. O meu pai é ótimo, mas Deus é muito melhor. E por mais que eu seja um pai que eu acho que sou bom, não tem nada a ver com Deus, Ele é muito melhor do que eu. Mas nós fazemos correlação, o meu pai com o meu pai do céu, e não tem como. Isso só te afasta do Deus verdadeiro. Então muitos de nós sentimos esse vazio, porque não conseguimos buscar a face do Senhor, não conseguimos contemplar a Deus. Nós não nos interessamos em conhecê-lo. Nós acreditamos mais na facilidade do pastor Celso me trazer regras. Você pode se relacionar assim? Não. Você pode falar? Não. Você pode fazer a corte? Não. Você tem que usar esse tipo de roupa? Não. Porque é mais fácil. É muito mais fácil do que eu ouvir um Deus e entender o que Ele tem para mim. Então, se eu faço parte do louvor, eu preciso compreender todos os rituais musicais, porque é mais fácil. Se eu prego a palavra, é mais fácil eu ler e ter um vídeo de coach para saber como falar de forma didática. Se eu faço parte das boas-vindas, eu vou ver como as empresas fazem, imitá-los. Se eu faço parte da técnica, eu preciso buscar tecnicamente como ser bom. Isso é mais fácil, tem no YouTube, brother. Mas a presença de Deus, ela demanda contemplação. E eu só contemplo quem eu amo. Eu só contemplo quem eu admiro. Você não vai contemplar quem você não gosta. Ou quem é algo distante, que nos traz regras, que nos traz um distanciamento. Mas esse não é o Deus das Escrituras. Esse não é um Deus verdadeiro. É um Deus que você acreditou e que eu acreditei por muitos anos, mas não é o nosso Deus. Quando nós prosseguimos no texto, quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E aí todas essas regras, elas caem. Mas o que o Senhor quer dizer, pastor? Eu posso fazer o que o Senhor quiser? Não, cara. Porque aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade para fazer e não fazer. E aí eu medito nas Escrituras para compreender o que eu devo e não devo. E aí eu não faço aquilo que me faz mal por uma regra. Eu faço o que me faz bem, porque eu escuto o Espírito. Então eu preciso me converter, retornar para o início, mudar de rota. E no início o Senhor nos formou para ter intimidade com Ele. Mas pastor, eu já me converti, já desci as águas e eu continuo sem sentir a presença do Senhor. Olha os seus passos. Você se converteu, nada mais importava. Ele era o seu Senhor. 2 semanas depois você voltou a fazer o que você fazia. Aí você voltou a se converter para onde você estava indo, se distanciando da glória de Deus. E é por isso que hoje há distância, há dificuldade. Porque só onde há o Espírito do Senhor há liberdade. E nós precisamos do Espírito do Senhor para viver em liberdade.
E todos nós com o rosto descoberto, ou seja, o Espírito nos trouxe a liberdade, contemplando a glória do Senhor, contemplando a grandeza do Senhor, contemplando a bondade do Senhor, contemplando os grandiosos feitos do Senhor, admirando, temendo, vivendo. Somos transformados, transformados mesmo, é mudar de forma. A nossa forma ela é totalmente modificada. O que os meus olhos amavam, ele passa a deixar de amar e eu começo a amar aquilo que a glória do Senhor aponta. Eu sou transformado. De glória em glória, dia a dia, de situação em situação, de luta em luta, de vitória em vitória. Esse louvor ia sendo cantado. E eu me via claramente, de joelhos no meu quarto, na presença do Senhor, lembrando cada uma das lutas, cada uma das guerras, que eu não preciso chegar aqui e falar para vocês, porque vocês não são Deus. Mas eu chego diante dele e falo, Senhor, não está dando, está difícil. Eu preciso do Senhor nesta área. E meus irmãos, não importa a área, Ele te ouve. E eu começo a ver as coisas sendo transformadas pelo poder dEle. Nada a ver comigo. O meu papel foi me ajoelhar e ter prazer na presença dEle. E Ele vai tirando um fardo das suas costas, porque aí você entende que você tem um Pai superior que está à sua frente, te guiando e te direcionando nos seus passos. De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Ou seja, de vitória em vitória, de luta em luta, eu começo a parecer com o Senhor, movido e guiado pelo Espírito. E aí a imagem do Senhor resplandece em mim, e outras pessoas começam a conhecer o Senhor, e aí outras pessoas começam a contemplar a glória de Deus. Essa liberdade nos transforma. Somos livres para conhecer o Pai de verdade, cara. Além das canções, além da organização da igreja, além do rádio que você escuta, do YouTube que você acompanha, além, você e o Pai. Eu me lembro esses dias, eu estava com uma dúvida, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer nisso? Que situação complicada. E eu me lembro de orar pela manhã, e é como se eu tivesse recebido um áudio de WhatsApp, assim, pá. Começando a vir claramente como seguir, como proceder naquela situação. E aí você começa a ouvir esse áudio do WhatsApp dos céus, é claro que é uma figura de linguagem. E aí você tem duas opções, achar que é coisa da sua cabeça ou fazer, ou seguir. E essa decisão está para todos nós, todos os dias. Todos os dias eu decidi, não, é o Senhor, eu vou seguir. E é lindo quando você vai vendo as coisas sendo resolvidas pelo poder do Senhor, a preocupação, entre aspas, dele em ajudar o seu filho nas suas angústias. Como o Senhor ele pode nos ministrar nas pequenas coisas. Conseguimos ver o Pai. E aí quando você conhece o Pai de verdade, não aquele Pai do início, mas um Pai que te ama, um Pai que se preocupa com você, o Pai, nosso Deus, você entende o prazer dele na comunhão. Você não mais vive como vivia, mas você tem prazer de estar em comunhão com Deus. E aí você investir 10, 15, 20 minutos da sua manhã orando, não é mais um peso. Você passa a acordar mais cedo, mesmo que você acorde cedo demais, para falar com Ele. E aí quando você para tirar um tempo para adorar a Ele, para conversar com Ele, ou para ler as Escrituras, você percebe que não é mais um peso. Ele se tornou o que na sua vida? O seu Senhor, a sua prioridade. E aí você percebe que as coisas vão mudando ao seu redor. E aí você vai vendo as aflições. Quando você vê o Senhor falando em Mateus, Ele andava pelas multidões e as multidões vinham aflitas, como ovelhas sem pastor. E aí os seus olhos começam a se abrir e aí você começa a ver as pessoas ao seu redor aflitas, desamparadas, em busca de um pastor. Então, a presença do Senhor nos traz comunhão, há prazer em estar na presença dEle. Quando você está na presença do Senhor, você tem cuidado. O pastor está querendo dizer que nada de ruim vai me acontecer. Não, não é isso, mas existe um cuidado. O Senhor te direciona, o Senhor te guia, mesmo que esteja difícil. Mas há um cuidado de um Deus poderoso. Na presença do Senhor você é transformado.
Estávamos na célula online falando de coisas que a gente lembra do passado, de quando a gente se converteu. E até acho que era uma situação, a Sandra, como ela me via naquela época, como eu via ela, como o Franklin via a Sabrina e a Sabrina via o Franklin. E aí você vai vendo de como a pessoa era e como a pessoa se tornou hoje. E aí você só pode ver que é Deus, cara. A Sandra foi uma mulher de muita fé, muita coragem e acreditou que Deus era Deus poderoso. Ali ela falou, não, esse Deus é bom, porque se ele melhorar esse cara, ele melhora qualquer um. Porque na presença do Senhor nós somos transformados. E você só consegue ver a transformação quando você fica um tempo sem ver. Você já conheceu alguém que fez, por exemplo, uma cirurgia bariátrica? Só que você ficou um hiato de 20, 30, sei lá, 3, 4 meses sem ver essa pessoa? Você consegue perceber que ela mudou demais, ela ficou bem mais magra. Só que se você está com ela todo dia, você não percebe. Quando você vai ver nas fotos, meu Deus, como ela mudou. A presença do Senhor na sua vida é assim também. Você talvez não está percebendo que você foi transformado, mas quem te viu e quem te vê é um novo homem. É uma nova mulher. Quem te conheceu vê a glória de Deus te transformando dia a dia. E isso não tem a ver com homens, mulheres, tem a ver com o povo. O Senhor, Ele vai te renovando. Tem dias que eu me sinto sem força, sem energia para resolver situações. Mas nos pés do Senhor, eu me deparo de joelhos. Não tem mais jeito, igual o Max estava aqui orando. Não tenho mais jeito, eu não tenho mais solução. Eu não consigo mais, não tenho. E Ele te renova, cara. Ele derrama sobre você um renovo para mais um dia. É que muitos de nós acreditamos no gênio da lâmpada e que ele vai mudar no piscar de olhos. Mas a transformação, ela é dia a dia. O Senhor derrama o maná diário. Então Ele vai te dar uma renovação para aquele dia. E aí no dia seguinte você vai se quebrantar aos pés dele. Ele vai te dar uma renovação para um novo dia. E esse ciclo ele vai continuando. Quando você vê, já foi. E você já está num outro nível de luta, um outro nível de fé, um outro nível de dificuldade. O Senhor, Ele renova as nossas forças. O Senhor, Ele nos dá um futuro. Quantos de nós talvez acreditamos que não tínhamos mais solução, não tínhamos mais um futuro, estávamos no fundo do poço, mas Deus Ele pega essas histórias destruídas e Ele faz uma nova história. Ele nos dá uma nova perspectiva e passamos a olhar. Deus me deu um novo futuro, cara. Na presença do Senhor, nós nos sentimos amados por um Deus Criador. Esse amor que você vai sentir pela Deus é um amor que não tem como explicar. É só viver. Você se sentir amado por esse Deus, Ele não tem como expressar. É simplesmente, como diz nossa irmã, se sentindo amado. É isso. E eu quero contar a história de um garotinho para vocês que retrata basicamente isso que eu acabei de falar. Era um garotinho que ele entrou na igreja muito novo. E ele conheceu toda a igreja. Grupo de pessoas, amigos, da sua idade, na salinha com as crianças, na época se chamava salinha. E aí ele conhecia as canções, conhecia os pastores, estudava, conhecia as historinhas bíblicas, participava das escolinhas dominicais, ouvia o que os seus pais falavam sobre este Deus. E ele passou a sua infância ouvindo sobre este Deus e frequentando igreja e mais igreja, cultos e mais cultos, e cravando no seu peito que de fato anunciavam para ele que existia esse Deus. O Deus dos meus antepassados. E o tempo foi passando, e ele foi ficando mais velho. E ouvir falar sobre esse Deus não trazia uma plenitude no seu coração. Ele não se sentia completo. Ele não se sentia que estava no lugar certo, porque ouvir falar sobre o Deus dos antepassados não é habitar na presença de Deus. É ouvir falar. É o Deus que o William prega. É ouvir falar sobre esse Deus. E aí o que ele fez? Ele começou a buscar em outros lugares esse preenchimento que ele não encontrava nas igrejas que ele ia. E ele foi ficando mais velho, e cada vez conhecendo outras coisas para preencher esse vazio que ele não encontrava no Deus que anunciavam para ele.
E o tempo ia passando, ele ia conhecendo outras coisas e cada vez mais distante daquele Deus que ele ouvia falar. E cada vez ele tinha menos vontade de estar na igreja que anunciavam para ele. Até que chegou uma hora que ele saiu da igreja e ele começou a vigiar em outros lugares e tentar achar essa plenitude que há em Deus em vários lugares. Mas por incrível que pareça, ele também não achou. Ele buscou loucamente em vários lugares, coisas, pessoas, situações, bens. Tudo que você puder imaginar para a idade dele, já um adolescente, mas ele não achou nada que preenchesse o coração. Tudo era uma alegria de um dia, tudo era uma alegria de uma semana, tudo era uma alegria de um momento. Se ele vivesse nos tempos de hoje, naquela idade, tudo era alegria de um status, tudo era alegria de um hit, tudo era uma alegria de um momento. Mas nada preenchia aquele vazio. Até que chegou no momento que ele chegou numa situação muito difícil. Não conseguia de forma nenhuma resolver, porque ele já não... Tinha 2 problemas, o vazio e vários problemas que ele foi acumulando como pessoa. E aí, numa noite, ele lembrou de falar com aquele Deus que um dia falaram para ele que existia. E como num piscar de olhos, ele ouvia claramente a voz de Deus, falando com ele. E já não era mais o que os pais diziam, o que os amigos da igreja pregavam, mas era uma voz que ele ouvia claramente nos seus ouvidos. E a partir daquele momento, ele conheceu a Deus. E decidiu, não foi nem uma ministração como essa, foi um tempo assim como o Max, de oração sozinho no seu quarto. Ele decidiu se converter para a direção de Deus. E dia após dia começou a contemplar a face de Deus. Começou a ler as escrituras, começou a assistir ministrações, começou a frequentar a igreja, começou a só ouvir louvores. Quando antigamente eram músicas que não apontavam para Deus, ele começou a ser radical, só ouvir músicas que apontavam para Deus. Ele não retornou para a velha rota, ele seguiu com toda a sua força, caminhando em direção de Deus. E dia após dia, ele foi transformado pela presença de Deus. E hoje, esse menino ele já não consegue ir para nenhum lugar que não seja glorificar o nome do Senhor. Ele compreendeu a beleza de Deus. Ele compreendeu que não há nada que vá preencher esse vazio. Ele entendeu que só no Senhor há liberdade. E essa transformação ela continua acontecendo. E ele vai contemplando a presença de Deus. E ele começou a mostrar o amor do Pai para outras pessoas. Para que outras pessoas compreendessem o amor de Deus. Então ele ganhou um propósito de viver. Contemplar a Deus e levar outras pessoas a contemplar a Deus. Contemplar a Deus e levar outras pessoas a levar a Deus. Ele não está em busca de um microfone, não está em busca de um palco, ele não está em busca de holofortes, ele não está em busca de ser famoso, ele não está em busca de ser youtuber. A busca dele é contemplar a Deus e prosseguir, levando essa contemplação a outras pessoas pelo Espírito Santo. Esse Deus mudou a sua vida por completo. Pois ele começou a sentir a habitação de Deus. E aí já não era mais de forma nenhuma o que diziam para ele, mas o que Deus dizia. Para ele falar, para ele viver, para ele agir. E Deus preencheu o vazio desse garoto. Deus preencheu aquilo que só Ele pode preencher. E hoje ele já não se sente mais sozinho. Hoje quando ele vai cantar a canção que eles estavam cantando na mesa do banquete, ele tem prazer de estar no banquete da presença de Deus. Quando ele pega a Bíblia dele, não é porque pediram, é porque ele vai conhecer mais da presença de Deus. Quando ele chega no domingo para ouvir o pastor ministrar, é o prazer de ouvir mais sobre a presença de Deus. E a vida dele mudou por completo. E tem um texto nas Escrituras que o Senhor ele retrata um pouco sobre isso. João 4,13. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que o Senhor nos der jorrará dentro de nós para a vida eterna. Você não mais terá sede de coisas dessa geração. Você não mais terá sede de situações, de lugares, de status, de fama. Eu tenho falado muito sobre isso e eu sei que a maioria não vai entender o que eu quero dizer, mas eu sinto no espírito de compartilhar. Eu me lembro de um dia, eu era, nem sei o que eu era, mas eu trabalhava numa ONG, e uma senhorinha, muito simples mesmo, cabelinho, coquezinho, ela virou para mim: tudo nessa vida é vaidade. Eu falei: mano, mó viagem, só porque ela usa saia jeans, coque, ela acha que a gente é vaidoso. Cara, 20 anos se passaram. E eu percebo que tudo que não é a presença do Senhor é vaidade. A palavra não está errada. Eu tentava achar curvas nesse texto, eu tentava achar situações para afanar o meu ego. Eu tentava achar situações para dizer que era uma viagem de uma irmãzinha de coque de saia jeans. Mas tudo nessa vida é vaidade. A gente precisa buscar o necessário e contemplar a glória de Deus. Faz uma reflexão sobre a maioria das suas dores, sobre a maioria das suas frustrações, sobre a maioria das coisas que você gostaria de ter e você não tem. Você vai ver que você realmente nem precisa tanto. Você precisa da presença de Deus. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé. E nós vamos ministrar essa canção mais uma vez. E se você sentir de ouvir essa ministração de forma diferente, se você sentir de ouvir essa ministração, esse louvor, essa oração a Deus de forma diferente, talvez com o coração mais quebrantado na presença dEle, talvez com o coração mais derramado em conhecer a presença dEle, em contemplar a presença de Deus, então eu quero te incentivar a orar ao Senhor nesse momento. Aí onde você estiver, de joelhos, em pé, sentado, mas se quebranta na presença do Senhor. Senhor, eu não quero ouvir do Senhor pela boca do pastor William. Eu quero sentir o Senhor falar comigo claramente. Eu quero ansiar por passar um tempo na sua palavra. Eu quero ansiar por sentir o Senhor transformando a minha vida por inteiro. Eu quero voltar a queimar de amor pelo Senhor, como eu senti outro dia. Sabe, Deus, quando eu senti a Tua presença, de chorar nos Teus pés, e eu comecei a ganhar tantas coisas, o Senhor, ser tão abençoado, que eu comecei a me alegrar mais com as coisas que o Senhor me deu, do que estar na Sua presença. Eu quero voltar para esse lugar, Senhor, esse lugar de quebrantamento, esse lugar de contemplação, esse lugar na qual eu não tinha nada, só um corpo magro. E o Senhor começou a me abençoar e eu me distanciei do Senhor. Senhor, eu quero voltar para esse lugar de adoração, eu quero voltar para esse lugar de quebrantamento, eu quero voltar para esse lugar de estar contemplando e me alegrando de estar no banquete da Sua presença.